Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Coloreto, esse simpático jogo de cartas que inaugura uma nova fase no canal. A partir de agora nós vamos priorizar jogos de cartas que tenham regras mais simples, que não tenham algo a mais tão charmoso, mas que sejam muito agradáveis de se jogar. Então, Coloreto entra nesse hall da fama, né? Um jogo bastante simples, muito elegante e que vai embalar aí várias noites de jogatina muito agradável, ou então ser apenas um filler para você apresentar o jogo a novos amigos, né? No jogo, nós vamos colecionar cartas de cores iguais. Nós temos aí 7 cores de camaleões, né? Temos aí carta que é o Coringa, que ela vai servir para completar essas fileiras, e temos carta mais 2, são só as cartas que tem. No baralho, para 3 jogadores, a gente remove uma cor, né? Existem regras especiais para 2 jogadores, e para 4 e 5 jogadores é o mesmo tipo de baralho. Na preparação do baralho, nós separamos 15 cartas e colocamos a carta que é o final do jogo, ou seja, quando essa carta for virada, todo mundo vai ter mais uma ação só para pegar cartas, né? Então essa carta é misturada aqui, é embaralhada, de modo que os jogadores não sabem se o jogo está perto de acabar ou não, porque são 15 cartas aqui, né? Tem uma quantidade certa, 9 cartas de cada cor, então você não sabe nem se as cartas da mesma cor estão ali embaixo ou não. Então fica aquela coisa de você conseguir administrar ou não. Cada jogador recebe uma carta simbolizando a sua cor de início, né? Então esses jogadores aqui, o mais 2 não entra, né? Aqui, pronto. Cada jogador já tem uma carta inicial, uma cor inicial para nortear o seu jogo, né? Na sua vez de jogar, esse jogador que vai ser o primeiro, ele pega uma carta e coloca em uma das trilhas. Cada trilha dessa aqui cabe até 3 cartas só. E na sua vez, ou você pega uma carta e abre em uma das fileiras, ou então, se você está feliz com a fileira, você pega a fileira para você. Esse jogador vai pegar outra carta, vai pegar uma carta castanha, vai colocar aqui. Esse jogador vai colocar um camaleão aqui. Esse jogador aqui poderia pegar esse camaleão. Esse camaleão, ele se adequa a qualquer cor. Então aqui ele faria duas cartas verdes, por exemplo, né? Mas, como o jogo está no começo, de repente eles acham melhor esperar, né? Então vai pegar aqui um azul, vai colocar aqui, esse aqui vai pegar um verde, aí ele sabe que o verde interessa ao coleguinha, vai colocar aqui, por exemplo, que aí se pegar você já pega as cores, né? Esse aqui vai colocar o amarelo, vai colocar junto aqui para tentar esperar o camaleão. Esse jogador, ele está muito feliz se ele pegar isso aqui, porque ele já vai ter 2 cartas verdes e tem 2 cores que ninguém está disputando. Então ele vai pegar, né? Pegou aqui. Quando o jogador pega a sua coleção, sua seleção de cartas, ele sai da rodada, ele não participa mais. Então esse jogador aqui poderia pegar amarelo, fazer 2 amarelos, mas ele vai ser ganancioso e pegar um mais 2, colocou mais 2 aqui. Para esse jogador, de repente pegar isso aqui seria uma estratégia, mas ele está disputando o amarelo com o outro, né? E ele tem está de olho naquele camaleão ali. Dependendo do que virar aqui, pode ser vantagem, né? Então, pegou um rosa, vantagem. Esse jogador aqui vai pegar isso aqui para ele, né? Fazendo 2 aqui, né? E esse jogador pode arriscar mais uma carta, ou não, ele pode parar por aqui. Parou e deixou, ficou aqui. Pronto, tá aí. Os jogadores vão fazendo isso aqui foi uma rodada inteira, né? Próxima rodada, esse jogador aqui que terminou, ele vai começar, então ele vai abrir uma carta, colocou aqui, depois os outros jogadores, e o jogo vai seguindo desse modo até que apareça aquela carta que é a última rodada. O importante, no final do jogo, o jogador vai escolher apenas 3 cores para pontuar. E aí, a pontuação ela é crescente. Você tem uma carta só da cor, vale 1 ponto. 2 cartas valem 3 pontos. 3 cartas valem 6 pontos. 4 cartas valem 10 pontos, 5 cartas valem 15 pontos, se você tiver 6 cartas da mesma cor, vale 21 pontos. Você soma tudo e dá a pontuação final. Porém, se você tiver, por exemplo, 5 cores, você só pode escolher 3 para pontuar. As outras 2 vão pontuar negativamente. Então, se você tiver um monte de cor, que você tenha pelo menos 3 cores com muitas cartas e as outras com poucas cartas, porque vai ter a pontuação negativa. Então, se você tiver, por exemplo, se esse jogador aqui tiver, aqui, por exemplo, com essa pontuação aqui, deu até sorte nesse jogo, ó. Tá dando muita sorte. Pegando aqui, vamos pegar essa pontuação aqui. Essas 3 cartas produzem 6 pontos. Se
Essas duas cartas produzem 3 pontos, são 9, mais 1, 10. Essa carta extra é um ponto negativo, então anula isso aqui, vira 9. Aí 10, 11, 12, 13. Acabou. Simples assim. É uma pontuação bastante simples, um jogo bastante rápido. Você tem apenas que tentar não pegar tantas cores, né? Ou não disputar as cores com os amiguinhos, porque vai dar problema. E, na medida do possível, se você não puder favorecer o seu jogo, que não favoreça o jogo dos outros, né? Mas aí é um jogo divertido, muito rápido, que você vai passar a noite jogando sem problemas, né? Porque é muito divertido isso aqui. O nosso algo a mais fala do camaleão, essa simpática figura que está aqui. O camaleão é uma espécie de lagarto, né? Tem mais de 80 espécies, e algumas espécies têm a característica de mudar de cor. Então, isso que acontece aqui no jogo, de mudar de cor, aqui você tem várias cores, você muda de cor, né, no jogo. Você está fazendo azul, verde, cinza. Apareceu o amarelo com mais cartas, você vai pegar o amarelo e vai descartar o cinza, por exemplo. Você não vai jogar fora, mas você vai priorizar a cor amarela. Então, o camaleão ele muda de cor, né, algumas espécies, de acordo com a temperatura, de acordo com um esquema de camuflagem para sobrevivência, né? E isso é porque ele tem uma dupla camada na pele de cristais de guanina. Isso permite que você consiga trocar a sensação das cores, né? Isso algumas espécies. Outras espécies têm uma língua muito grande, uma língua que dá mais de 1 metro para você caçar insetos, né? Então, o camaleão ele é um animal que é muito conhecido, principalmente na África, na Ásia e a parte de Portugal e Espanha. Você tem algumas espécies que sobrevivem ali. É um animal que traduz vamos dizer assim, no mundo, se você tem uma pessoa que funciona como camaleão, essa pessoa ela é adaptável, ela muda de característica de acordo com a necessidade, por exemplo. Isso pode ser visto positivamente ou negativamente, mas com certeza a espécie animal é muito interessante de você estudar. Vários estudos foram feitos a respeito dessa mudança de cor, porque é uma coisa que funciona muito bem para o camaleão. Ele não é um bicho que corre, ele não é um predador feroz, ele vive dos insetinhos. Então essa camuflagem aí é importantíssima para a sobrevivência desse animal, né? Existem outras espécies que são mais adaptáveis a outras regiões, né? Ele tem a característica que o olho dele, os dois olhos, eles são independentes, então ele pode virar, fazer movimentos diferenciados, né? É uma espécie bem interessante, vamos dizer assim, nesse mundo. No jogo, essas características são muito, muito bem aproveitadas. Eu gosto muito quando você tem essa característica no jogo. Então, você mudar de cor no jogo faz parte, você tem que mudar de cor, porque às vezes não veio mais a cor que você estava pegando. E aí você tem que abdicar do amarelo para pegar o cinza, por exemplo. Está mudando de cor, né? A questão da característica da pessoa, né? De tipo, conseguir se moldar a uma realidade ou não. Você vai fazer mais pontos ou menos pontos se você for mais fiel à sua cor, né? Então, isso tudo está no jogo e permite conversas interessantes, permite você destacar algumas características apreciáveis ou não apreciáveis dentro do mundo que vivemos, né? Então, uma pessoa que muda sempre pode ser muito bem-vinda, porque isso é uma característica de adaptação, mas também pode ser uma característica negativa, se você for ver por outros aspectos, né? Uma pessoa que é instável, por exemplo, poderia ser chamada de camaleão. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, vamos falar aí um pouco mais, né, na nossa tradicional live, vamos falar um pouco mais desse jogo, mostrar um pouco mais das cartas. As cartas são muito bonitas. E falar um pouco do jogo, da variação de 2 jogadores e um pouco do camaleão, né, em si, porque tem muita coisa. Em algumas tribos da África ele é um símbolo diferenciado, religioso, enfim, tem muitas coisas diferentes para se falar de camaleão, que é um bicho diferente da nossa cultura ou do nosso ambiente, né? Nem tem aqui na América do Sul, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.